Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo, em teoria, 23, mas na verdade é o segundo vídeo de digressão sobre a morte, né? Vídeo passado nós vimos a morte de Sócrates, agora nós veremos a morte de Catão. Bom, simplificando enormemente, Catão é o cara que lutou pela República, né? Era um opositor dos imperadores, né? Bom, eu acho que isso é o suficiente, mas mais para frente a gente conversa sobre Catão. O importante é que essa passagem que eu vou ler para você está em Plutarco, né? Um dos outros autores que certamente Machado de Assis não só lia, mas tinha uma familiaridade muito grande. No livro Vidas Paralelas. A má notícia é que é quase impossível você achar esse livro. Assim, ele deve ter lá umas 2.000 páginas. É uma dessas obras da antiguidade que no século XIX qualquer pessoa que desejasse ser culto leria, mas na nossa era tende a esquecer esses clássicos, né? Então essa é a má notícia. A boa notícia é que está em domínio público. E eu coloquei para você ali os links no final dessa passagem que eu vou ler para você. No Quizlet eu deixei o link de toda a obra, das quase 2.000 páginas da obra do Plutarco, né? E nessa obra ele vai falar sobre a vida dos Césares e de personalidades importantes, né? Então está lá para você, é sempre muito gostoso de ler Plutarco, embora eu mesmo tenha lido muito pouco, né? Bom, então vamos lá. Eu peguei no meio, né? Ele mandou o criado buscá-lo. Mas como houve um certo atraso e ninguém trouxe a arma, então ele mandou. Então a gente está na cena já em que Catão manda algum dos seus criados pegar a sua espada, né? Mas como houve um certo atraso e ninguém trouxe a arma, ele terminou de ler o seu livro e dessa vez chamou seus servos por um por um e em voz mais alta exigiu sua espada. Essa história de ler um livro, né, saber que vai morrer e ter força o suficiente, porque é isso que ele vai fazer. Você vai ver com que sangue frio Catão enfrenta a morte, né? Então ele sabe que vai se matar e ainda consegue prestar atenção num livro. Isso daí vai inspirar depois o nosso Bentinho, lá no Dom Casmurro, quando ele decide se matar. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Se eu não achar, fica só imitação de Ezequiel. Bom, é uma coisa que me veio agora e talvez fosse interessante. Aqui, ó. Olha que interessante. Nós estamos no Dom Casmurro, digressão da digressão, né? O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até lá, não tendo esquecido de toda a minha história romana, lembrou-me que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão comigo, mas um tomo truncado de Plutarco, né? Que é justamente o cara que descreve a morte do Catão, que é o cara que a gente está lendo agora, né? Em que era narrada a vida do célebre romano. Bastou-me a ocupar aquele tempo, o pouco tempo, e para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só imitá-lo nisso, tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele, assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo para intrepidamente morrer. Então a interpretação que o Dom Casmurro está dando é que Catão estava lendo ali o livro, estava lendo Platão, não somente porque ele estava enfrentando impavidamente a morte, mas porque ele buscava, talvez estivesse lendo a outra passagem que a gente leu no vídeo anterior, estava lendo a morte do Platão, né? Um dos males da ignorância é não ter esse remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele e nobremente expira.
mas estou que muito mais gente poderia termo aos seus dias se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação, lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de Plutarco, nem ser dada notícia nas gazetas com a da cor das calças que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar. Então, o Santiago ali, né, pensou, não, vou tentar imitar, mas também vai ser ridículo, né? Eles vão me encontrar morto aqui e vão ver justamente a passagem que Catão estava... Catão tinha se matado. E com que cara que eu vou ficar, né? Depois de morto. Voltemos, então. Ele mandou o criado buscá-lo, quer dizer, buscar a sua espada. Mas como houve um certo atraso e ninguém trouxe a arma, ele terminou de ler seu livro e desta vez chamou seus servos um por um e em voz mais alta exigiu sua espada. Um deles, ele bateu na boca com o punho e machucou a própria mão, gritando agora em voz alta que seu filho e seus servos o estavam entregando nas mãos do inimigo sem armas. Claro, o filho dele instruiu os servos para não dar arma porque sabia que Catão queria se matar. Por fim, seu filho correu chorando, junto com seus amigos, e depois de abraçá-lo começou a lamentar e implorar. Mas Catão, levantando-se, assumiu uma expressão solene e disse: quando e onde, sem o meu conhecimento, fui julgado um louco, que ninguém instrui ou tenta converter-me em assuntos em que me parece tomei decisões erradas, mas estou impedido de usar meu próprio julgamento e meus braços foram tirados de mim? Por que, menino generoso, não atas também as mãos de teu pai nas costas, para que César me encontre incapaz de me defender quando ele vier? Então, perceba, e a bronca dele não é uma bronca superficial, tem todo sentido. Tá falando assim, eu decidi morrer. Quem que é você, moleque, pra dizer que eu sou louco e que a decisão que eu tomei é uma decisão de menininha desesperada? Não tem ninguém desesperado aqui. Eu decidi que não vou cair nas mãos de César e eu decidi que eu vou manter a minha honra, lembre-se, sei lá, um samurai, né? E vou morrer. Quando que eu te dei permissão para que você me considerasse louco, inválido, né? Certamente para me matar, não preciso de espada, pois só preciso prender a respiração por um momento ou bater a cabeça contra a parede e a morte virá. Há controvérsias, né? Enquanto Catão dizia essas palavras, o jovem saiu soluçando. E todos os outros também, exceto Demétrio e Apolônides. Só estes permaneceram e com eles Catão, né, começou a falar, agora em tons mais suaves. Suponho, disse ele, que também decidiram deter na vida... Deixa eu só ver se eu consigo aumentar isso aqui tá pequeno e eu tô... Acho que agora ficou melhor. Peraí, pessoal, que agora eu me perdi aqui porque eu aumentei. Suponho, disse ele, que também decidiram deter na vida pela força um homem da minha idade e sentar-se com ele em silêncio e vigiá-lo. Então é por causa disso que vocês estão aqui? Ou vieste com o argumento de que não é vergonhoso nem terrível para Catão, quando não tem outro meio de salvação, esperar a salvação nos meios de seu inimigo? É isso que vocês querem, que eu me humilhe perante César e peça, por favor, tenha misericórdia de mim? Por que então vocês não falam de forma persuasiva e me convertem a esta doutrina, para que possamos jogar fora aquelas boas e velhas opiniões e argumentos que têm feito parte de nossas próprias vidas? Sejamos mais sábios pelos esforços de César e, portanto, sermos mais gratos a ele? Então tá, me convençam então, que aí a gente faz isso, né? A gente joga toda a tradição da República, todos os nossos grandes, e vamos entregar de uma bandeja a nossa honra para César. E ainda assim eu, certamente, não cheguei a nenhuma decisão sobre mim mesmo, mas quando chego a uma decisão, devo dominar o curso que decido seguir. A honra de ter controle sobre o meu próprio destino. E chegarei a uma resolução com a ajuda de vocês, como poderia dizer, visto que alcancei
alcançarei com a ajuda das doutrinas que vocês também adotam como filósofos. Então vá embora com boa coragem e diga ao meu filho para não tentar a força com seu pai quando ele não pode persuadi-lo. Eu desconfio que esse é um tipo de argumento que quem quer ter direito à eutanásia falaria, né? Então fala, olha, já que você acha que eu não tenho o direito de me matar, me convença então. Me convença, vamos conversar. Se no final de toda essa conversa, mesmo assim, eu quiser me matar, você tem que me respeitar, você tem que respeitar o meu direito de morrer. Sem dar qualquer resposta a isso, mas explodindo em lágrimas, Demétrio e Apolônides se retiraram lentamente. Então a espada foi enviada, carregada por uma criança pequena. E Catão a pegou, tirou-a de sua bainha e a examinou. E quando ele viu que sua ponta era afiada e sua borda ainda afiada, ele disse: agora eu sou meu próprio mestre. Então ele largou a espada e retomou seu livro. E dizem que o leu 2 vezes. Depois disso, lembre-se, nessa narrativa aqui, isso demonstra a calma dele, né? Se interessou pelo livro e acabou lendo 2 vezes. É o Dom Casmurro que interpreta isso como ele buscando força em um filósofo, né? Lembre-se, o Dom Casmurro ele não confia na humanidade. Então é normal que ele tenha essa interpretação cética, né, da morte do Catão. Depois disso, ele caiu em um sono tão profundo, e essa parte ajuda na interpretação do texto e vai contra a interpretação do Dom Casmurro, não contra a interpretação do Machado de Assis, né? Lembre-se, é um personagem do Machado de Assis que falou aquilo. Por quê? Porque se ele estivesse ali desesperadamente buscando força num livro, como o próprio Dom Casmurro, e é por causa disso que ele interpreta Catão desse modo, porque o Dom Casmurro não tinha força para se matar, ele estava tentando buscar uma força em algum lugar. Se o Catão fosse igual ao Dom Casmurro, ele não teria simplesmente adormecido de tão calmo que ele estava, né? Depois disso, ele caiu em sono tão profundo que os que estavam fora da câmara o ouviram o cara roncar. Mas por volta de meia-noite ele chamou 2 dos seus libertos, Cleantes, o médico, e Butas, que era seu principal agente em assuntos públicos. Butas ele mandou ao mar para descobrir se todos haviam zarpado com sucesso e avisá-lo, como o próprio Sócrates, mesmo saindo da vida, está se preocupando com assuntos terrenos que ele vai deixar, né? Enquanto que ao médico ele deu a mão para enfaixar, uma vez que estava inflamado pelo golpe que dera no escravo. Isso deixou todo mundo mais alegre, pois pensavam que ele tinha vontade de viver. Pouco tempo depois, Butas chegou com a notícia de que todos haviam partido, exceto Crasso, que fora detido por um ou outro negócio, e também ele estava a ponto de embarcar. Butas informou também que uma forte tempestade e um vento forte prevaleceram no mar. Ao ouvir isso, Catão gemeu de pena pelos que corriam perigo no mar, e mandou Butas descer novamente para descobrir se alguém havia sido repelido pela tempestade e queria alguma coisa necessária e para informá-lo. Não é, volto a enfatizar, não é aquele cara que está se matando e fala: o que me importa se a minha mãe vai me encontrar aqui pendurado, né? O que me importa se o meu filhinho vai ficar traumatizado pelo resto da vida. Não é essa postura. Não é essa postura de modo algum. Ele ainda se preocupa com os que vão ficar. A única coisa é que ele tomou essa decisão irrevogável, né? O filho dele vai sofrer, mas ele tem que morrer, né? O filho dele vai sofrer, mas o Catão que tem que morrer. Os passarinhos já começavam a cantar e ele dormiu um leve sono, mas logo voltou Butas para lhe dizer que não havia rumor algum sobre o porto. Catão disse-lhe que fosse embora, portanto, e que fechasse a porta atrás de si, engolfando-se dentro de seu leito como para dormir o que restava ainda da noite. Mas logo que Butas virou as costas, ele desembainhou sua espada e deu um golpe no estômago. Todavia,
devido ao ferimento da mão, não pôde dar tão grande golpe que morresse logo, mas, esticando, caiu do leito, o que fez barulho, porque virou uma mesa geométrica que estava junto da cama, de tal modo que os seus servidores, ouvindo o ruído, gritaram imediatamente, e tão logo seu filho e seus amigos entraram no quarto, acharam-no todo ensanguentado e a maior parte dos seus intestinos saindo fora do corpo, porque, é claro, ele tinha tentado abrir a própria barriga. Se bem que estivesse ainda com vida e os olhasse. Então não foi até aquela coisa tão plácida como o Sócrates, né? Mas o médico foi até ele e tentou repor seus intestinos, que permaneceram ilesos, e costurar a ferida. Se prepare, tire a criança da sala. Consequentemente, quando Cato se recuperou, então ele meio que desmaiou ali, o cara colocou os intestinos de volta, tentou costurar. Quando Cato se recuperou e ficou ciente disso, ele empurrou o médico para longe, rasgou as próprias entranhas com as mãos, rasgou ainda mais a ferida e morreu. Então foi assim que Catão morreu, né? O nosso Brás Cubas chama essa morte de morte orgulhosa.